E aí, pessoal, tudo bem? Estão todos? Uma boa noite. Espero que vocês tenham tido aí um excelente final de semana, né? E hoje nós estamos aqui com mais uma live. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre um importantíssimo princípio do budismo para que a gente possa começar aqui e aí, agora sim. Aqui a nossa live bombando para a gente passar para vocês. E aí nós já estamos com a nossa querida Bia. Tudo bem, E aí, querida? gente? Tudo ótimo. Que ótimo, que bom. Prazer em te conhecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui comigo e com todos os nossos aí seguidores. Muito E aí, obrigado. E a nossa live, né, gente, é para despertar o seu eu desse período de quarentena. Então, a gente está aqui colocando cada dia um princípio do budismo para que a gente possa aplicar ele no nosso dia a dia e a gente fazer aí da nossa vida um pouco mais leve. E aí, essa lindona, que é a Bia, está aí conosco leveza para a gente é estar... a palavra do ano, né? Como é que é? Leveza é a palavra do ano. Pelo menos para mim, tenho trabalhado muito Exatamente. nessa ideia. Que bom, que bom. Esse ano de 2020, né? Todo mundo entrou falando, não, vai ser melhor do que 2019, que 2019 foi não sei o quê, não sei o quê. Aí veio a quarentena, veio esse período, né, de isolamento social, desestabilizou a economia e, bum, todo mundo, caraca, e agora, né? Bom, mas o motivo a essência desse isolamento é a gente fazer essa leveza como a Bia está fazendo, né? Colocando aí hashtag leveza. Hashtag leveza, com certeza. E da importância da gente fazer esse olhar para dentro, da gente agora mais do que nunca iluminar as nossas sombras, né? Que são e sempre foram os nossos maiores inimigos. Exato, Que a gente se exatamente. cota pra caramba, né? E, cara, tava parando pra pensar, eu nesse momento quarentena, eu tenho me inscrito em vários cursos. Você tem Aham. isso? Você Sim, sim. tem uma sigla agora famosinha que chama FOMO, Fear of Missing Out. Sabe o que que é Aham. isso? É aquela Não. sensação de você estar sendo bombardeado por informação e você quer consumir, você precisa consumir tudo, porque senão você vai ficar excluído. Vai ter algum assunto que você não vai conseguir falar e você não vai saber o que que é, enfim, você ficou para trás. E eu Exatamente. tenho sofrido muito porque eu quero fazer todos os cursos e tá tudo de graça, então, caraca, eu tenho que consumir. E todo mundo coloca um período, né? Só é 30 dias, você só tem direito a 30 Sim. dias, que é o período de quarentena, amor, se vira. Então, Aham. assim, eu fico super ansiosa querendo fazer tudo. E aí eu tenho feito. Para mim, a coisa do momento é a inteligência emocional. Sim. Tenho curtido muito. E aí eu parei para pensar quando você me sugeriu de fazer uma live, que eu já adoro essas coisas. E aí eu falei, porra, eu vou falar sobre uma parada que é difícil pra caramba compreender. Sim, sim, sim. E porque, na verdade, o Ichinen Sanzen, cara, ele é a base, né, do budismo. Fato. E ele Exatamente. tem todos os conceitos dentro dele, o que o torna então mais complexo, assim, várias árvores, várias ramificações, é uma parada louca e é complicado mesmo. E Sim, assim, sim. é complicado já há muito tempo, porque isso, os 3.000 mundos, num único momento da vida, ele foi sistematizado por Tiantai, né? No, na idade que agora a gente está no. 700 anos depois de Cristo, não é isso? Mais ou menos? 700, É, 600 anos. pois é, da China, e aí só Exato. depois, no século XIII, 1260 e pouco, né, antes eu acho, que o Nichiren compilou isso e revelou o Gohonzon, né, e o Namyoho Renge-kyo e tudo mais. Mas, na verdade, Ichinen Sanzen, amor, nada mais é do que, pá, é um coaching. Não é? É uma sessão de coaching, Exato. cara.
É exatamente isso. E assim, gente, amor, isso, olha, é tão antigo, tá vendo? É tão É muito, antigo. é, E quando a e é gente tão começa a atual, entender, né? Tão pois é, antigo e tão atual. E, assim, antes de você entrar, né, eu estava dizendo para o pessoal que, assim, o budismo, ele é a filosofia do budismo tem alguns princípios que são o esteio, né, que são a base do budismo. E como você disse, o Ichinen Sanzen, ele é isso, né? Ele é essa base. Ele tem vários princípios dentro que, uhum, que depende para que ele flua e para que você coloque ele em prática, né? Então, assim, o mais importante assim que a gente está querendo fazer com essa live, para vocês que estão nos assistindo e para vocês que são budistas, para vocês que não são budistas e para nós dois também, né? Para que a gente possa relembrar essa filosofia, relembrar esse princípio, a gente colocar isso em prática e a gente colocar aqui como que a gente pode fazer isso. pois é. Porque, na verdade, na teoria tudo é lindo, né? Tudo é uau, tudo funciona, é mole. Aí você vai levar isso pra vida, você vai falar, porque você vai querer esconder aquele egozinho que tá ali, aquela Claro. dorzinha que tá ali, né? Aquele traumazinho que tava debaixo do tapete. Mexer com isso dói, Sim, né? sim. E o Ichinen Sanzen, ele é esse lugar de você olhar para dentro de você a cada segundo da sua vida, sabendo que é justamente isso que explica, que justifica a sua chance de se iluminar. Exato. Olha que barato, né? É Cara, então assim, muito o budismo fantástico. para mim é muito o pulo do gato, cara. Porque, de fato, ler sutra não é fácil. A gente está falando de uma linguagem antiga, é claro, de Sim. uma coisa mais rebuscada. E, por exemplo, até essa sistematização de Tiantai, de Ichinen Sanzen, ela era reclusa a um grupo de pessoas que estava lá estudando aquilo e meditando e só fazendo aquilo da vida. E aí chega o nosso maravilhoso Buda no século XIII e fala: não, essa porra é para todo mundo, amor, vambora. Vamos E torna iluminar, a coisa pessoal. fácil, porque antes ela não era acessível. E aí chega o Nichiren e fala: não, é para todo mundo, é fácil, é só fazer no meu Horengekyo, ó. Senta aqui com o Titi estuda e faz contigo, sabe? Então, isso é muito É muito importante da bom. gente trazer para o século XXI. Ichinen Exato. Sanzen é a inteligência emocional do século XXI, entendeu? Uma É sessão de você coaching. saber, você poder se situar nesse universo e saber aonde que você está para que você possa colocar isso tudo da sua vida, né? Colocar todas essas Andando a seu estruturas. favor, né? Porque quando você Isso. olha a parada, você abre uma máquina, você fala, essa parada funciona assim. Mano, um beijo, tchau. É, Você sabe como funciona o negócio, é só sim. fazer, né? Porque o É muito Whitney bom. também a gente fala de estados de consciência, que são os estados de vida, a gente fala de, de fatos da vida. A gente fala de funções da vida, a gente fala de sentimentos, de desejos, a gente fala da lente com a qual você enxerga e percebe tudo isso, a gente fala dos seus órgãos sensoriais, a gente fala de empatia. Olha que maneiro. E a gente fala de contágio, né? De como você, a partir desse lugar de um estado elevado que você foi capaz de fazer nesse momento da sua vida, você contagiar outras pessoas, porque o nosso mestre fala muito isso, né? De que uma pessoa que eu até anotei aqui, porque é uma frase muito comum dele. Do nosso presidente, que é o da Isaac Kida, que ele é o Isso. presidente da nossa organização, né, que é a Soka Gakkai, que está lá no Japão. A gente fala que ele é nosso mestre porque, né, ele é um exemplo de uma pessoa que colocou os princípios do budismo em prática na própria vida e que ele conquistou, né, tudo que ele conquistou na vida, né? Depois você procurem aí, Doutor da Isaac Ikeda. Ele Fenomenal. tem diálogos maravilhosos com gente fantástica. Fantástico. E de interreligiosidade também, que é importante dizer, né? Que o budismo E, é uma religião, cara, que aceita, que me ensina muito sobre respeito, sobre liberdade. sim. E
E o Daisaku prega muito isso, né? Porque ele promove e ele de fato não só fala, ele age, ele coloca a gente para agir muito. Então ele age muito no sentido de promover a paz, a cultura e a educação. E foi isso que me envolveu muito na órbita da Gakkai, sabe? Que me prendeu. Quando eu vi o que o cara falava sobre... Porque eu sou artista, né? Então, assim, eu tenho essa queda. Por isso, quando o cara começa a fazer coral, orquestra, exposições e fala de livros. Cara, o nosso jornal, a gente tem um jornal budista, que é o BS, né? Pelo menos... Agora parou de circular, mas ainda rola online. Exato, exato. Cara, tem matérias maravilhosas e o Daisaku Ikeda traz muita cultura para dentro da Gakkai, falando de vários autores, de filmes, de clássicos, enfim. É uma maravilha. E aí ele fala que uma pessoa, ao se levantar, ao despertar, ela já contagia, né? Um monte de gente à sua volta e que por essa única pessoa ter se levantado já muda o destino de um país, de uma nação. Então é isso que a gente precisa fazer nesse momento, acreditar nesse poder do contágio, que já está descrito no Ichinen, em Sanzen, ó, há milênios. Exatamente. Bia, é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, a Soka Gakkai, ela é uma organização. E, assim, o nosso intuito aqui não é falar para vocês por uma questão fazendo a propaganda dessa organização. O nosso intuito aqui é mostrar para vocês como que nós conseguimos colocar em prática essa filosofia. Então, por exemplo, a Soka Gakkai, ela faz o seguinte, nós somos afiliados, né, nós somos sócios, e aí, nessa sociedade que a gente tem, que a gente somos filiados, a gente tem a capacidade de colocar essa filosofia em prática diariamente. Como? Ele cria todas essas coisas de cultura, como a Bia acabou de nos falar, sobre grupos de banda, grupos de dança, grupo de bastidores, enfim, vários e vários grupos de translado, enfim. Então, a Soka Gakkai faz esse movimento e aí a gente se afilia a esses grupos, para que a gente possa lidar com o outro, servindo ao outro. Então, numa live anterior, Bia, eu estava até dizendo o seguinte, que a gente, com relação ao trabalho, a gente vai ver que todo trabalho é relacionado para alguém. Então, por exemplo, você é atriz, mas eu sou atriz, claro, você apresenta o seu teatro, apresenta a sua novela, o seu entretenimento que você, né, coloca para fora para alguém. Então, a partir do momento que você faz isso para alguém, você está influenciando essa pessoa. Então, você imagina você começar a influenciar essa pessoa através de uma iluminação que você tem, de uma parada, de um comportamento, que iluminação nada mais é que você passa a ter um comportamento de benevolência, felicidade plena, você passa a enxergar o outro. Então, a partir disso, a Soka Gakkai faz esses grupos para que a gente possa colocar em prática através do nosso convívio entre as pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou dentro de um grupo de dança junto com a Bia. Então, a gente vai estar lidando ali, forjando o nosso caráter, né? Forjando a nossa vida. E a gente chama isso de revolução humana. Pois é, a Gakkai é uma grande escola para a gente treinar, né, isso. A gente tem grandes oportunidades. E quando a gente, de fato, se coloca à disposição desses acontecimentos para uma coisa maior, né, para um propósito, a vida começa a fluir com mais leveza, com mais facilidade. Tudo começa a se encaixar, né, porque você coloca um propósito na sua vida, né? Sim. Que a gente chama de Ichinen, que é determinar alguma coisa para você, ó, ir lá e... Assim, tenha certeza que é vitória, amor, é vitória. Se você senta faz daimoku, ó, corre pro abraço, sabe? Exatamente. Mas é isso, é lembrar sobre esse Ichinen Sanzen a todo momento, porque isso é muito lindo de você entender que a cada segundo da sua vida você pode escolher fazer uma causa. Isso é muito importante. E que você tem que lembrar que o que você está vivendo aqui agora é a resposta de uma causa anterior, né? Que também é Ichinen Sanzen.
É reconhecer o que você fez, o que você faz, o que você vai querer com isso. Isso é muito lindo, cara. Tem uma frase que diz, né? Como está a sua vida, olha as suas. Quer saber quais foram as suas ações? Olha para o seu presente. Para que você quer saber como que vai ser o seu futuro, veja as ações que você está fazendo hoje. Então, Isso. esse nem fazer esses 3.000 possibilidades num único momento da vida, aí eu vou te pedir para te falar um pouquinho, Bia, que eu até disse numa live anterior, que é o seguinte. Eu fiz uma analogia, acho que foi até com a Virgínia essa live, eu falando o seguinte, que como que a gente percebe o mundo? Nós estamos aqui, né? Vamos supor, sabe aqueles filtros do Instagram, quando você tira foto e você coloca os filtros? Vamos supor que você tá, todas as fotos que você já tira da vida já vem com esses filtros. Aí o que que acontece? Você está num estado de vida que não é muito dos bons, né? Então você está num estado de vida meio bagunçado, meio, né, meio sem saber o que fazer. Então, quando você tira foto do momento da sua vida, por exemplo, você está aqui e não enxerga as possibilidades para um novo emprego, para um novo trabalho, para uma nova ação. Sabe por que você não enxerga? Porque você está tirando a foto desse momento da sua vida, por exemplo, quarentena, com filtros. Ele está impedindo para que você enxergue a realidade. Ele Então, induz alguma coisa, né? Porque já está programado ali na sua cabeça. exato. E aí, o que que acontece? Quando eu faço isso, quando eu começo a olhar para dentro, eu começo a fazer esse exercício de começar a me perceber, começar a me enxergar, olhar as minhas atitudes, olhar aquilo que é sempre cíclico na minha vida. E aí, ao mesmo tempo, eu também venho meditando, vou olhando uma filosofia de vida que tem uma base, eu sigo uma pessoa que me mostra, né, um caminho mais tranquilo, mais correto. Quando eu coloco isso em prática, esses filtros vão saindo da forma que eu enxergo a vida. A gente vai Aí, polindo, né, o espelho. exato, é o polir do espelho, que a gente também falou isso já nas outras lives. Aham. Então, quando a gente encontra isso na vida, né, o que que acontece? Aí você está lá fazendo seu despertar interior e fazendo sua meditação. Aí você tira esses véus, esses filtros, e aí você começa a enxergar a vida na real, como ela realmente é. A Então, realidade de todos os né, a fenômenos. realidade certa, nua e crua. Uhum. Então a gente começa a entender, por exemplo, um dia eu vou lá, encontro com a minha mãe está falando meio grosseira, e aí eu desconto nela toda a minha raiva, porque ela também está sendo grosseira comigo. Quando você está tirando esses véus, você consegue olhar para aquele fato, que é a sua mãe nervosa, aquilo tudo, você simplesmente fala, isso não é comigo. Eu estou tranquilo, eu não fiz nada para que isso É aí acontecesse. que está a grande coisa para a gente se comunicar a partir de agora, quando a gente voltar para a sociedade, o que a gente precisa levar. Não é pessoal, a gente precisa, sabe, tatuar isso para ver se entra. A gente não precisa levar nada para o lado pessoal, porque quando a gente pesa aquele drama de alguma situação e leva para o pessoal, cagou tudo. A gente vai reagir ao que aquela pessoa está fazendo. A gente vai parar de agir com a sabedoria, porque a gente se identificou, a gente se boicotou, porque o ego deu aquela, ó, sabe, deu aquela chave e aí cai. Porque a gente cai pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho, né? Quando É a gente se exatamente isso. identifica. Sim. E aí, o que que acontece? Quando a gente vai tirando esses véus, aí é o que a gente chama de 3.000 possibilidades num único momento da vida. Então, agora, nesse momento, talvez você esteja precisando aí de uma luz na vida, né? O que eu faço, o que eu posso fazer e tal, e você não sabe a resposta. Então, de repente, esse momento você não consegue enxergar uma saída porque você está tão focado em uma possibilidade, uma única, que você não está enxergando as 2.999 outras. Então, quando você começa a olhar para dentro, você fala, não, isso aqui é um caminho, mas eu também tenho um outro, também tem esse outro, também tem esse outro.
Isso tudo vai depender da forma de como você vai estar tirando esses véus, tá enxergando essa vida. Então, por isso que a gente fala que todo momento da vida, a gente tem 3.000 possibilidades. O que vai diferenciar vai ser você enfrentar isso na sua vida, olhar para os fatos e entender assim, por que eu estou enxergando dessa forma. Porque pode ser um ou outro jeito, que também tem outras formas de se enxergar a mesma situação. Porque, exemplo disso é colocar filtro ou tirar os filtros. A gente vê a mesma foto de diversas formas de enxergar a mesma foto, né? Total, total. É muito engraçado. Era difícil entender na prática, para mim, por exemplo, como é que as pessoas eram tão diferentes, como é que a gente via coisas diferentes vendo a mesma coisa. Sim. Aí eu mostrei para minha mãe um balé, que eu achava o balé mais lindo, que era incrível. Olha essas pessoas, esse balé, uau. A minha mãe só achou a música maravilhosa. Ela perguntou, caralho, que música é essa? Porque ela é artista, cantora, e eu, sei lá, porque sou artista e fiquei parada no look mesmo daquela composição coreográfica, né? Claro que a música era do caralho, mas assim, ela viu a música, ela cagou porque o que eu queria mostrar no balé, entendeu? Então, assim, quando eu pesquei que realmente as pessoas são muito diferentes. Sim. Então, jamais vai ter uma única possibilidade para as coisas, né? Porque alguém vai chegar com alguma combinação diferente já, que já vê outra coisa e que já percebe outras coisas e cria outras coisas, né? Porque mudou um pequeno detalhe. Sim. Gêmeos, por exemplo, né? Sim. A gente vê cada um com um ponto de vista, cada um com uma característica, e são essas características que a gente chama de filtro. Por exemplo, a mãe da Bia, né? Com essa visão dela, ela tem o filtro dela, que é o filtro da música. O filtro voltado para o ouvido dela, que é mais musical do que visual. Então ela consegue enxergar ali, né, o composto da música, do arranjo, da letra, talvez. A Bia talvez seja mais visual, já é mais do corpo, já é mais, né, da coreografia, do look, de tudo, do cabelo, da maquiagem. Então, isso chama-se filtro. Então, quanto mais a gente purificar esse filtro, quanto mais a gente enxergar ao nosso modo, porque não quer dizer que existe um único jeito de enxergar a vida. Não. Existe o meu modo, mas existe o meu modo mais puro. Uhum. E aí existe o modo da Bia mais puro de enxergar. E a gente percebe isso a partir do momento quando a gente começa a fazer a nossa prática, que a gente começa a fazer a nossa recitação, que a gente começa a fazer a nossa E como a gente vai meditação. mudando, né? Como a gente vai se percebendo. Sim, É muito exatamente. incrível. E é tão louco que as pessoas em volta, elas sabem, quando elas sabem que você está praticando, quando elas veem a sua mudança, elas sabem assim, ah, hoje você não fez aquele negócio lá, né? Aquele negócio lá. Porque é Exatamente. batata, cara, é batata. Ele ativa o seu estado de fazer daimoku, ativa o estado de vida assim, vral, ancorei, pá! Né? E aí, ao longo do dia, as coisas vão acontecendo e aí a gente vai jogando com isso a partir do entendimento de Ichinen Sanzen, cara. Uau! Que fantástico, né? É isso, essa brincadeira de montanha-russa, que a gente se permite ou não, porque às vezes a gente também dá poder demais aos acontecimentos externos e aí fica puto, fica, né? Chateado. Então assim, tudo pode acontecer, mas quanto mais elevado você tiver, menos essas coisas vão te afetar, né? Porque você vai estar mais alegre, você vai estar com mais disposição para criar novas sinapses. Porque fazer daimoku é ativar o seu estado de vida. Como? Dando mais energia mesmo, energizando o seu corpo, energizando o seu campo. E aí, com quanto mais energia você tiver, mais o seu cérebro resiste, porque ele entende que é abundante. Entende? Sim. Porque às vezes, quando você está de energia baixa,
o seu cérebro está entendendo que ele precisa racionar essa energia. Então, ele vai fazer o menor gasto de energia possível para tentar manter aquilo funcionando. Então, ele é Exato. preguiçoso. Ele já é Sim. preguiçoso por si só, sabe? Então, quando tu faz um Daimoku, tua energia tá lá no pico, então seu cérebro pode criar novas sinapses, e aí também ele já libera todos os hormônios do prazer, oxitocina, dopamina, tudo isso tem a ver. Então, assim, o Daimoku é química, Daimoku é biologia, Daimoku é filosofia, né? Budismo é muito, muito completo em si, cara. Isso é muito incrível. O Daimoku que a Bia fala, para quem não é budista, é essa questão da gente recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Então, olha que bonitinho. Amei! Então, a gente recitando, eu vou escrever aqui para vocês, a gente, na nossa meditação diária, né, a gente faz recitando Nam-myoho Renge Kyo continuamente. Então, a gente fica ali fazendo a nossa meditação para que a gente possa fazer essa conexão com o universo, né? Então, quando a gente começa a se conectar com o universo, a gente começa a ver toda essa energia positiva ao nosso meio. A gente consegue sentir o mundo, a vida, de uma forma totalmente diferente, né? Totalmente. E é assim que eu faço chacubuco, sabe? Porque as pessoas me acham muito maluca. E elas falam, nossa, mas você é tão feliz, né? O que você faz? Eu faço daimoku, amor. Perde tempo não, já vou lá com cartãozinho, ando com cartãozinho para fazer chacubuco. Chacubuco é justamente apresentar a nossa prática maravilhosa para fazer isso, né? Porque as pessoas elas ficam me olhando assim, elas falam, não é possível que essa garota tá aqui que ela tem, né? Porque assim, então, numa pandemia ela tá rindo na rua. Adoraria voltar a sorrir na rua, porque agora todo mundo, né, é de máscara. Exatamente. Mas 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 é é muito muito nesse lugar importante. de ter uma energia diferente, porque a gente trabalha isso. E só surgiu essa possibilidade de trabalhar desta forma com o Nichiren Daishonin. Por isso a gente estuda tanto o que esse cara descobriu e revelou e deixou pra gente. Isso há mais de Sim. 700 anos. Então, assim, ele, inclusive, em um dos estudos dele, de estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra, em que ele remete ao governante, né, da era dele, que agora eu não sei de cabeça, cara, ele tá falando de coisas que a gente está vivendo agora ainda. Ainda. Então, assim, se a gente não aprendeu em 700 anos, vamos parar de fazer o que a gente estava fazendo até aqui, porque não funcionou. Vamos mudar a porra toda. Muda Exatamente. tudo. Porque Einstein também já dizia, né, que não adianta, é coisa de maluco. Aí sim é maluquice fazer as mesmas coisas e esperar coisas novas e diferentes. Não vai fazer. Tem um ensinamento, acho que eu não me recordo se foi é, o Pedro Cardoso, alguém que falou aí nas redes sociais, e eu estava lendo, sobre por que a gente é tão cíclico, né? Por que o humano sempre passa pelas mesmas histórias sempre? Então passa 100 anos, aí tem um boom de uma economia, o país fica ótimo, aí depois cai, depois sobe. Por que tem essas coisas cíclicas, né? Porque o ser humano, quando vai virando, vai passando os anos, os seres humanos vão sendo renovados. Então, aquele aprendizado que você sabia, que você estava conduzindo a sua família, quando você morre, talvez as pessoas não estão continuando com o seu legado. E aí a gente precisa colocar isso em prática, ensinar as pessoas a colocar em prática uma filosofia que é baseado num algo que é voltado para o humano, que é o Sutra do Lótus. A gente consegue perceber o seguinte, não, isso não é um ensinamento retrógrado. Ele é um ensinamento atual, ele é para o humano. É como se fosse física quântica. Né? É como se fosse o Einstein falando, que é uma lei da física que não tem como ser mudado. Então, a filosofia budista, para mim, teve todo esse sentido justamente por isso, que parece que é uma lei de Newton, né? Que é uma lei que não tem como ser alterada ou mudada. É aquilo ali. Então, por isso que a gente vive sempre vivendo as mesmas coisas, o cíclico. E quando a gente tem esse tinem, quando a gente tem essa mentalidade, a gente junta isso e vivemos
em sociedade para um único objetivo. A gente fica com o nosso itinem pensando junto para que a gente possa atingir um único objetivo, que é a paz mundial, que é uma sociedade tranquila, que é as pessoas felizes plenamente. E é bom a gente ponderar aqui, né, Bia? Falando que felicidade, gente, não tem nada a ver com alegria. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Felicidade, mesmo naquele dia que você está triste, que você não está num dia bom, que igual hoje eu estou aqui num dia com a minha alergia super atacada, esse dia você talvez não vai estar aí sorrindo, abraçando todo mundo, mas você vai estar bem com você mesmo. E as pessoas vão ver que pelo menos você naquele dia não está com aquele sorriso largo, porque talvez você esteja preocupado, mas ela está vendo a sua tranquilidade, a sua calma. Você sabe discernir isso na vida, né? Você não fica descontando nas pessoas o seu mal-estar, né? Exatamente. Ai, budismo é maravilhoso. Dá para ficar, porra, a vida inteira falando de budismo, né? Porque é realmente uma aula de inteligência emocional, cara. Não tem outra. Pronto, Outra é questão, isso. né? Para mim é isso, sabe? E assim, a gente realmente chegou num lugar que a gente precisa desenvolver isso. Sim. Porque a minha geração, por exemplo, não aprendeu isso para trás. Eu tô aqui, ó, sabe, ralando para fazer isso acontecer por mim agora, para a próxima geração que vier, já da minha filha, para que ela aprenda isso já em casa, de berço, na escola, para que ela. Será que a gente ainda precisa manter, por exemplo, essa instituição educacional como ela é? Porque ela é tão antiga, ela é do tempo de Napoleão, sabe? Ela Ter esse tipo de ação. A Bia caiu. Vamos ver aqui, deixa eu chamá-la aqui novamente. Aqui, a Bia. Vou chamá-la aqui de novo. Ela deve ter. Aí, diz ela que tá travando. Espera aí, que eu acho que já voltou. É ciclo. Exatamente. Gente, pousou. Voltou, tá tudo tranquilo por aí. Me responda para mim, por favor. A Michelle, eu já chamei aqui a Bia, estou aguardando ela entrar aqui conosco. A Michelle aqui dizendo de nascimento, envelhecimento, né, doença. É importante, nós somos esse ser que eu estou aqui tentando ver, está travando. Espera aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar a Bia aqui de novo. Estou esperando ela aqui falar para nós. Está travando. Será que é a internet, gente? Estou aqui recebendo as nossas... Aqui. Vocês estão ainda sentindo travando? Como é que está isso aí, gente? Por favor. Ainda está travando? Será?
Vocês estão me falando que está travando. Espera aí. Vamos ver. Aqui, Bia está travando. Será que agora você vai conseguir entrar, Bia? Vê se você consegue aí. Tá, sim. E aí, Eba! vai rolar? Isso, a internet é assim, né, gente? Quem, é como se diz, Pô, quem faz ao vivo. Ih, travou de novo. Foi? tá travando muito. Pois é, será que é aqui? Eu acho que Deixa tá. eu Ó, mudar, ver se vai ajudar. muito bom o papo budista. Eu também estou travando, gente. Que se for, pode ser também a minha conexão. Obrigado, Rosana. Rosa, obrigado, Rosa. Tá travando ainda, mas muito bom o papo budista. Muito obrigado. Aira ainda está Tô aqui. travando. Vamos ver. Bom, e aí, Bia? Pois é, Cara, já nem sei mais onde eu tava. Deixa eu achar aqui, que eu faço cola né, dos. Bom, falávamos de Itinen, para mim é a base do budismo, que nada mais é do que uma sessão para você se colocar na vida, entender os seus amigos. melhorando, mas Tá travando, tá? né? Mas é o seguinte, eu vou aqui, eu vou, peraí, deixa eu ver aqui o que que a gente faz. Aí, vamos aí, tá me ouvindo? Tá travando. Então, aí você estava falando, tá? Ixi, peraí. Gente, melhorou a conexão? Deixa eu ver aqui o que tá. Vê se vai. Aí. É a minha internet. Pronto. É, era a minha que estava aqui variando aqui no Wi-Fi. Mas agora já está melhor, não tá? Pô, pra mim tá mais ou menos. Eu te escuto, mas a sua imagem você parece um criminoso que não quer se identificar, entendeu? Entendi que eu fico toda hora ali variando, né? É, só Bom, falta aquela voz de pato. essa é a desvantagem de estar no interior de Minas. A internet ainda é um pouco discada. Ah, sim. Ah, agora tá começando a melhorar. Ah, Melhorando. então, gente, desculpe, mas aí já estamos de volta. Me perdoe aí a minha instabilidade da minha internet, viu? Mas vamos embora. Mas aí que você estava falando, Bia, Cara, eu a tava questão da. falando que o Ichinen Sanzen, ele é a base do budismo. Ele contém tudo aquilo que a gente precisa entender do budismo para fazer a coisa funcionar direito, porque quando a gente entende como a máquina funciona, é mais legal. Não é só assim que precisa entender, mas é mais legal, até porque você vai expandindo a sua consciência, né? O nosso budismo, inclusive, ele é pautado na fé, prática e estudo, então estudar, expandir essa consciência é interessante para que você possa de fato mudar. E, cara, o mais incrível de tudo é que Ichinen Sanzen é justamente o que identifica que todos somos Budas, todos somos capazes de atingir a iluminação, e é justamente o que permite isso, porque ele coloca
os estados como coisas dinâmicas, né? Sim. Então, é isso que permite que a gente tenha um estado que normalmente é um estado tranquilo, mas, pô, fique chateado se tiver acontecido alguma coisa boladona, que fique feliz quando tiver realizado alguma coisa, conquistado. Ai, Lois! Conquistado alguma coisa, né? Então, esses estados, essas consciências e sentimentos são essas emoções que permitem que a gente atinja o estado de Buda, né? Então, Sim. gerir essa consciência emocional, gerir essa empatia, que é a sua ligação, a sua relação com o outro, nada mais é do que uma sessão de coaching, né? Que já está aí, ó, na estratégia do Sutra. Queria ter falado isso na época, na hora que você estava falando as coisas a serem feitas, né? Ah, estudar, praticar, fazer isso, fazer aquilo, ter um mestre, ter um propósito. Tudo isso é o checkzinho lá da estratégia do Sutra do Lótus, né? Cara, Sim. e o nosso mestre fala: aplique a estratégia antes de qualquer coisa, porque a parada é infalível, gente. Não tem como, não existe oração sem resposta, sabe? Quando, Então, é, quando você Nichiren é consegue isso, é um colocar. mundo de possibilidades, né? É você se abrir para todas essas possibilidades num único momento da sua vida, sabendo que existem 3.000 coisas que você pode combinar e descombinar e acentuar e temperar para fazer uma nova causa e ter novos benefícios e novos resultados. Que mais que eu anotei? Ter a certeza de que quando a gente faz esse trabalho interno, a gente automaticamente muda o ambiente externo. Isso também é uma lei, assim como o Sim. Myoho Renge Kyo é uma lei, né, a lei de causa e efeito. E o Ichinen Sanzen é essa fusão, né, da nossa vida, da nossa entidade com a vida do universo, porque nos coloca nesse lugar de não julgar e de não se limitar a uma única coisa e achar que tá Sim. fadado aquilo, né? Ah, eu sou assim porque eu sou assim. Pô, que bosta que você é assim, né? Se você acredita que não consegue mudar, o que você está fazendo, né? Sim. A É vida pode ser aquela tão síndrome melhor. de Gabriela, né? É a síndrome de Exatamente. Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Bom, Que bosta. esse tipo de ação é o que a gente está aqui nesse momento, né? Através desses 3 checklists, como você mesmo disse, que o Sutra do Lótus nos coloca, é o que a gente vai deixando de ser Gabriela, né? A gente vai colocando a nossa vida em prática, em sintonia ao universo. A gente começa a vibrar na mesma frequência do universo. Então, o universo está vibrando aqui e você está vibrando aqui embaixo muito mais rápido ou então muito mais lento. E o universo está aqui vibrando. Então, essa harmonia que a gente consegue fazer, essa junção, é o que faz você ficar, a gente chama de iluminado. E que nada mais é que essa iluminação é você olhar para dentro e se enxergar nisso. Então, é essa a vantagem de você estar iluminado. Você está se vendo, né? Essa é a vantagem. Total. E aí É você muito para de interessante. julgar as coisas à sua volta com um peso dramático que elas não têm, que elas só tinham ou só teriam se você colocasse um filtro diferente. Mas aí é uma escolha sua também escolher esse filtro, escolher cada filtro, né? Sim, Desse. é exatamente. É Gente, muito. eu quero saber de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse princípio, Ichinen Sanzen, por favor, coloque aqui para que a gente já comece a fazer as respostas, porque já está quase chegando ao nosso fim da nossa live. A gente Mas, não vai Bia, viver à noite até amanhã? por favor, pode ser. Vou estar mandando Pode. essa solicitação para o Instagram. Eu Eu acho que a fico gente. bastante feliz, Bia, com esse nosso bate-papo, porque, por exemplo, com todas essas pessoas que entraram aqui conosco, nós temos aqui uma que externou, né? Que é a Aira Neri. Ela colocou assim: meu coração até deu uma aquecida. Então, o nosso objetivo nesse momento é É fazer lindo. essa ação. É fazer esse aquecimento nesse momento que está todo mundo muito frio,
os nervos à flor da pele, e a gente está assim, não se aguentando estar dentro de casa com quem a gente ama, né? Antes a gente rezava para que a gente pudesse poder estar em casa. Hoje a gente está em casa rezando para poder sair. Então, esse descontrole, né, essa falta de harmonia é mais consigo mesmo do que com a sua própria casa, com o seu próprio ente querido que está aí ao seu lado. Ou até mesmo o seu cachorro, né? É mais um desequilíbrio, né? Total. Pois é, a minha dica é: não sabe por onde começar? Começa por dentro. É sempre aí. É sempre aí, cara. E Adorei tem essa, cara. outra dica infalível. Tá cansado? Relaxa, sempre vai ter louça para lavar. O Sempre. trabalho não acaba nunca. Enquanto você nem estiver vivo ainda, estiver em estado latente, a gente ainda tem coisa para resolver, Sim, sabe? sim. Eu tenho um jovem que fala assim: caraca, a minha vida é uma loucura, parece que eu estou numa montanha russa, toda hora vem um looping. Eu falei, cara, ainda você tem 29 anos, daqui a pouco você tem 30, os seus problemas vão ser outros. Daqui a pouco você vai ter família, daqui a pouco você vai ter outras coisas, e que sua vida sempre vai ser assim. A vida não vai parar para que você possa respirar, parar e deixa eu respirar aqui esse ano e não vai ter Tal. problema nenhum. Não existe isso, né? E que bom, porque através desses desafios que a gente vai tendo, é o que vai te fortalecendo. Porque para você subir uma montanha, por exemplo, o Everest, você tem que pelo menos ter se exercitado em algum pico que tem aí menos altitude que o Everest. Então, se você tem um objetivo de subir, por exemplo, o Pico do Bandeira, que é aqui do lado de casa, né, que é o terceiro maior do Brasil, tem 3.000 metros de altitude. Esse pico, para você subir ele, não adianta você estar aí sedentário querer subir, que você não vai conseguir. Você vai ter que estar se exercitando, você tem que estar se preparando para aquela montanha. E toda montanha nada mais é do que o seu próprio objetivo. Você que determinou aquilo. É você que criou essa expectativa, foi você que teve essas causas para que você pudesse subir essa montanha. Não foi a vida, não é o universo, não é. São as suas escolhas, são as suas ações. Então, quando a gente toma isso como base, a gente consegue colocar essas filosofias em prática, porque você deixa de ser vítima para você ser uma pessoa ativa e que sabe colocar isso em prática, né? E como o Daimoku, ele tem o poder de te colocar em ação, né? Que isso é muito fantástico. Existe ainda a ideia de que o budismo é aquela coisa da meditação no alto da montanha e silêncio. Existem linhagens e linhagens, e estudos do budismo, mas o budismo de Nichiren Daishonin, para mim, se diferencia nesse lugar de ele conseguiu me colocar em ação. Nenhuma outra Sim. filosofia, nenhuma outra estratégia conseguiu me colocar em ação com foco, com a energia necessária, no sentido certo, assim, quando as coisas começam a se arrumar e aí você vê clareza, né, dos caminhos que você escolhe. E o Sim. budismo é muito fantástico. Me colocar em ação foi uma coisa que eu falei, uau, budismo, parabéns. Uhul! É isso aí. A nossa amiga Yohama, que é uma linda também artista, ela escreveu aqui falando assim pra gente, né, que deixar de olhar para si é como empurrar uma caixa pesada para cima. É exatamente isso, assim, por mais que você pense, olhar para dentro é muito cansativo, mas cara, se você É não mais olha, pesado. pior ainda. É porque você está carregando umas coisas que você nem precisa mais e você nem sabe o que é. E como, Exato, exato. e como aquilo te retarda, né? Te atrasa mesmo, te impede caminhos, te impede de enxergar coisas. É uma loucura. É, É uma o mais importante, gente, que como a gente está falando sobre esse princípio que é o Ichiden Sanzen, que é essas 3.000 possibilidades num único momento da vida,
que é aquilo que a gente estava dizendo, né, sobre os filtros, que você começa a observar a vida nua e crua, e que você começa a enxergar as outras possibilidades e não somente uma, né? Então, quando você começa a colocar isso em prática, quando você começa a entender esse princípio, você começa a colocar o seu eu em prática, né? Que você passa a ter no budismo a gente tem três princípios que é a base, né? Que é os três pilares, que é fé, prática e estudo. Então, quando você começa a ter o estudo dessa filosofia, começa a enxergar isso, cara, a sua vida flui de uma forma que você não precisa sair para o mosteiro. Não é querendo dizer que isso seja melhor ou pior, não é isso. É diferente, é desafiador. Porque você sair, raspar a cabeça, tirar toda a sua vaidade e se despir disso e ir para um mosteiro e atingir a iluminação, é desafiador também. Mas imagina você pegar todo esse princípio do jeito que você é, na sua vida, com a família que você tem, com a sua rotina, com o seu trabalho, com o dia a dia, com a sua rua, com a sua cidade, toda bombando, e você tendo que colocar esse princípio em prática. Aí é o que eu digo que é aquilo que é viável para você. Para nós, que a gente entende que o budismo de Nichiren é esse que a gente chama de budismo na vida diária, para a gente é desafiador, mas é muito mais emocionante, porque você fica numa vida mais ativa, na né? vida diária. Porque você não é Buda só quando você senta no seu Gohonzon. Quando você senta lá em frente ao seu Gohonzon, faz seu Daimoku, você atingiu o estado de Buda. Mano, vai ser Buda na vida, vai ser Buda no trânsito, vai ser Buda pedalando aqui com um monte... Cara, em Teresópolis tem gente barbeiro, já foi atropelada de bicicleta aqui por um velhinho. Caraca. Fiz chacubuco no velho, porque ele falou, gente, você foi atropelado, você tá rindo pra mim? Falo, cara, vou fazer o quê? Eu me levantei, minha bicicleta estava arrasada, mas eu não tinha um arranhão. Eu não fiquei arranhada, eu tava inteira. Eu falei, é muito Daimoku. É muita boa sorte. É muita boa sorte. Eu vou chorar, eu vou me arrebentar aqui, eu vou agradecer que eu tô viva. Entendeu? Então, cara, é se colocar sempre nessa, sabe, nesse lugar da sociedade, é levar todo esse ensinamento para praticar na vida, para você se enxergar num lugar desse, porque eu podia ter reagido mal, podia ter xingado o cara, sabe? Sim. Só que aí, pô, o cara, porque eu fui legal com ele, que eu tratei ele bem, ele levou minha bicicleta na mesma hora na oficina. Olha como a boa sorte é louca. Aí eu cheguei na oficina, o cara tinha uma roda montada já com todos os aros. Ele demorou 20 minutos para trocar a minha roda só. Sabe? Se ele tivesse que montar a minha roda, botar aro por aro, eu ia demorar tipo umas 2 horas. E ele tinha uma roda, foi exatamente o que eu fui trocar, uma roda. Nossa, então, assim, é porque quando você está num estado elevado, você começa a enxergar que ao invés de, sabe, de ter sofrido um acidente, da sua bicicleta ter dado PT, você conseguiu resolver em 20 minutos, pedalou uma bicicleta que estava muito melhor depois, sabe? Minha bicicleta estava melhor. Eu falei, ó, tá até melhor, troquei minha cestinha, conheci um cara. Sabe? Estava inteira. Então, assim, é tudo ponto de vista. Que ponto de vista você escolhe colocar aí nessa lente agora? Né? E quando você faz Daimoku, você tem a certeza que você sai com a melhor das lentes, cara. É exatamente isso. É exatamente isso. Bom, nós temos aqui, ó, o João Lopes, que foi o nosso professor na Cal, que foi o meu professor. João, preciso aprender muito com vocês. Obrigado, querido. Você também precisa colocar em prática aí esse princípio budista, que você já é um budista. E aqui a Yohama falou mais uma ponderação aqui. Quando você abre mão do sofrimento, as peças se encaixam. Ao invés de ficar no problema, focar na solução do problema, iluminar o problema. É exatamente isso, Yohama. Muito obrigado pela colocação. Quando a gente começa a entender isso, tirar o porquê eu estou passando para o para que eu estou passando. Então, né? Sabe uma outra dica muito legal, Léo, que eu tive uma sacada também outro dia, de você começar a perguntar muitas coisas, mas fazer a pergunta certa, porque quando você coloca a pergunta
com um tema, você abre um universo de respostas. Quando você faz a mesma pergunta visto por outro ponto de vista, como se ela fosse um outro problema, você abre um outro campo de soluções. Então, o perguntar, saber perguntar também é muito interessante. É muito importante isso, né? Bom, gente, vocês não fizeram perguntas. Eu A fico gente não muito deixou, a feliz. gente não cala a boca. Mas eu fico muito feliz, porque se não tem pergunta, é porque deu para entender, né? Mas, ó, muito obrigado, gente. A única ponderação que eu preciso falar aqui para vocês é o seguinte. Por exemplo, a Bia disse que foi atropelada, né? A gente disse que tudo é consequência das nossas ações. Então, qual é a diferença aí que está envolvido no Ichinen Sanzen? Que quando ela foi atropelada, ela tinha que ser. Só que por ela praticar, por ela olhar para dentro, por conta dela estar entrando em conexão com o universo, isso foi amenizado. E é o que a gente chama de hoje, né, quando a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, a gente faz essa amenização do nosso karma, que a gente chama, né? Então a gente faz essa amenização, a gente consegue transformar a nossa vida. Ela poderia ter quebrado a cabeça, quebrado o braço, mas ela somente quebrou lá a roda e foi lá em 15 minutos, estava tudo bem. Então, e melhor, melhor do que antes. E melhor, muito melhor. Sabotagem, cara. Deu a bicicleta reformada. Mas então, gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Antônia, minha linda, muito obrigado por você estar sempre aqui comigo. Tá falando que a gente é contagiante, sua linda. Você também contagia a gente com a sua alegria, com o seu sorriso. Você é um ser humano incrível. Muito obrigado. Bia, eu te agradeço infinitamente por você ter aceitado esse convite, de você estar aqui comigo, estar aqui conosco, né, com todos esses nossos seguidores. Muito obrigado. Espero que a gente possa aí nos encontrar pessoalmente, que a gente possa dar aquele abraço. Por favor, por favor. E que a gente possa, que a gente possa passar por essa quarentena muito mais leve, com o coração mais aquecido, despertando aquele seu eu, tá? Então, eu aguardo muito, o meu propósito é esse, é transformar esse momento para que seja muito caloroso. Pois é, o meu também. Meu propósito é conectar as pessoas e impactar de forma positiva para que a gente traga leveza. Leveza é a palavra do ano, galera. Então, ó, hashtag leveza. Bora flutuar, fazer daimoku. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Aira, Nery, obrigado você. Aira, Antônia, amo vocês, Yohama. Ai, que saudade. Gente, gratidão, Léo. Me chame muitas vezes, amei isso aqui. Pode deixar. Ricardo, meu amigo, muito obrigado. Eu sei que você estava chegando do trabalho e está aí conosco, porque o Ricardo trabalha no metrô, tadinho. Ele não teve quarentena, todo mundo em casa, trabalhando de casa, e ele lá no metrô. Muito obrigado, Ricardo, pela sua vinda aqui conosco. Pessoal, um grande abraço para vocês. Todos vou tentar estar cada dia com uma pessoa diferente para estar passando para nós um pouco mais da filosofia do budismo. Hoje foi com essa maravilhosa. Amanhã eu vou estar aí com uma física quântica, que é a Ana, uma grande amiga, para a gente estar falando sobre budismo e física quântica. Então, pois vem para você ouvir a gente falando. Por favor, estejam aqui amanhã às 18 horas. Aproveita que amanhã é feriado, gente. Amanhã às 18 horas a gente vai estar aqui falando, eu e uma física, falando sobre o princípio do budismo. Então, muito obrigado. Como é que é? Todo dia é domingo agora. Gente, muito obrigado. Fiquem bem. Um ótimo final de segunda-feira. E qualquer coisa, conta comigo, viu? Muito obrigado. Beijo, gratidão, galera. Obrigado. Obrigada, Léo. Fique bem, querida. Grande beijo. É nóis.